Olá, meus caros, comentário aqui na abordagem cristã, que defende o Estado laico, muito questiona, ele quer implementar a teocracia. E até ele, às vezes, não sabe argumentar a respeito da teocracia. Acho que ele deveria ter um pouco mais de assessoramento nesse sentido. Porque teocracia, governo de Deus, Estado laico. A teocracia está ligado com um não Estado laico. Eu coloquei a questão só do Estado laico também aqui, eu fiz um comentário acerca do Estado laico, eu estudei direito, eu entendo um pouco de legislação, inclusive coloquei ali artigos da Constituição falando acerca do Estado laico. Aí teve uma pessoa que foi ali e perguntou o que é Estado laico. Vai ver o vídeo que o Estado ali mostra o que é Estado laico. O problema disso tudo, que às vezes atrapalha, as pessoas querem tudo no imediatismo, tudo prontinho, né? Já em menos de segundos. Mas não é assim, tem preguiça, desídia de averiguar um vídeo de 20, 30 minutos para aprender. Aí fica complicado, e fica taxando tanto Cabo Daciolo como várias outras pessoas, até a minha própria pessoa aqui, como um comentarista contrário à palavra de Deus, satanista, inventa uma série de inverdades, como já vi em comentários. E assim a respeito do Cabo Daciolo, ele quer implementar a teocracia. Ele até não sabe explicar muito bem que ele não quer implementar a teocracia, mas dá tudo a entender que ele preza pelo Estado laico, tá? Então, realmente, há de se averiguar. Quando eu digo que ele não sabe muito bem argumentar do Estado laico e teocracia, por exemplo, naquela pergunta que aquela moça fez para ele lá, europeia, aquela moça estrangeira, naquela entrevista que ele estava indo ao monte, e ela perguntou, você quer implementar a teocracia? Aí ela cita a Inglaterra, porque a Inglaterra teve um governo teocrático. Lembrando que o protestantismo, uma parte deles sai na Inglaterra. E lá nós temos a igreja anglicana, que seria uma divisão da igreja católica. Divisão essa porque o rei queria casar com outra mulher, porque não gostou da primeira. E a igreja católica proibia. Então ele cria um novo parlamento e ele cria uma igreja. E essa igreja passa então a ser a teocracia, passa a mandar tudo, ele está ali junto. Inclusive lá é o sistema parlamentarista, não é esse nosso aqui, que é o sistema presidencialista, ou presidencialismo. Por que é parlamentarista? Porque lá temos a figura da rainha comandando, mas nós temos a figura do chefe de Estado, do parlamento. Ou seja, a rainha dá o veredicto, mas quem está lá com aquelas questões diplomáticas, de política, é o camarada, por exemplo, se estivesse no Brasil, que fosse o presidente do Senado ou o presidente da Câmara de Deputados. Mas assim, não tem o presidente, né? Porque a grande chefe, vamos colocar assim, entre aspas, é a rainha. E aí está ligado à igreja anglicana. Até agora já mudou um pouco disso, a questão do sistema de governo, enfim. Mas por muito tempo se falou lá, e ainda se fala, ainda tem aquelas pinceladas lá, os resquícios do como era o sistema. E ela falou acerca disso. E também a tentativa na Europa da teocracia, inclusive agora com essa possibilidade dos imigrantes do Oriente que vão para a Europa e que vem com a religião do islamismo. E lá eu estava vendo informações que muitos desses imigrantes estão sendo prefeitos, estão sendo governadores, e até me parece que tem alguns que são até presidente. É o caso do Macron, né? Emmanuel Macron, que não é francês, ele é de origem israelita. Então esses camaradas, eles podem, se eles são adeptos, por exemplo, do islamismo, implementar o islamismo. E essa era a grande questão que a mulher ali, entrevistadora, estava tentando falar para o Cabo Daciolo. Aí ele dá um pouco uma desandada, mas até fala no final o que ele pretende. Mas ele poderia ter dito uma coisa bem simples para isso, a respeito da teocracia. Olha, eu creio em Deus, agora eu não quero implementar um governo de Deus. É diferente. Eu creio em tudo que está.
toda a hierarquia, eu respeito o Estado Democrático de Direito e o Estado laico. Eu não quero implementar a religião protestante ou a religião católica. E não quero forçar ninguém a ser cristão ou a ser qualquer outra, pertencer a qualquer outra religião. Portanto, eu não quero um governo teocrático. Eu quero um governo que seja para o povo e que pense em Deus. E que realmente volte para Deus. Mas não quero forçar ninguém. Ele poderia ter dito um pouquinho isso já no início, né? Focar isso. Porque dá a entender, mas você fala só de Deus. Ora, eu já expliquei naquele vídeo o que é Estado laico, o que é laicidade do Estado e laicismo. Laicidade do Estado, o princípio, é exatamente o que propõe a Constituição, que não professa nenhum credo religioso. Já professou, como já disse, na primeira Constituição, em 1824, na Constituição do Império, inclusive com a Igreja Católica no preâmbulo da Constituição, sendo a religião oficial. Já foi? O Brasil já teve isso. No entanto, agora não se tem. Tem que ser assim. Agora, tem a questão do laicismo, que é o extremismo da laicidade, desse princípio que manda o Estado ser neutro com relação à religião. O que é o Estado? O Estado é a nação, é o Brasil. Tudo, as unidades federativas do Brasil, todas elas, todos os estados juntos, né? É só um nome jurídico. Então, o que ocorre? O laicismo é o extremismo. O laicismo quer tirar tudo que é Deus. O laicismo quer, na realidade, fazer um Estado quase que ateu. Um Estado cético, neutro ao extremo. Por isso que há questões que já foram até debatidas no STF sobre o crucifixo nas repartições públicas, sobre monumentos que têm o nome, essa cidade é do Senhor Jesus Cristo, sobre o ensino religioso, sobre Deus, até mesmo o nome de Deus está na Constituição e no dinheiro e etc. Esse é o grande problema. E é uma ideologia o laicismo, que tem correntes da extrema esquerda e até mesmo da extrema direita para realmente implementar esse laicismo, esse extremismo. Isso não pode acontecer, porque a laicidade do Estado, ela é neutra, mas ela é o quê? Equilibrada. Ela sabe enxergar que existem determinados segmentos da sociedade que realmente precisam de um resguardo jurídico, que existe e que tem que ter a sua representatividade no Congresso e que, por conseguinte, a lei então resguarda esse direito. Já o laicismo não, ele quer ficar totalmente imparcial e essa imparcialidade faz até entender que não existe, por exemplo, o evangélico, não existe o católico, não existe ninguém no Estado brasileiro que crê em Deus. Isso é um absurdo. É só de pessoas realmente esquerdopatas, direitopatas ou até centropatas, dessas ideologias que levam ao extremismo. Então, o Cabo da Ciolo deveria posicionar um pouquinho melhor acerca disso, procurar entender isso, né? Tem vários aí doutrinadores, enfim, pedir informações ao seu próprio advogado a respeito disso para poder saber dizer isso bem claramente e deixar assim bem nítido, né? E esses questionamentos do repórter, então, sendo uma vez por todas aí tolhidos. Inclusive, é bom ir se preparando para lá, o debate na Rede Globo, que vai ser questionado acerca disso. Se ele der uma bela uma resposta assim, vai ser ali a mitada. Até coloquei as mitadas dele aí, teve gente criticando. Mitada quer dizer, é um neologismo, quer dizer que a pessoa se deu bem no discurso, tá? Mas voltando aqui, as urnas eletrônicas, inclusive dizer que a lei 13.365 é de origem do Bolsonaro, para implementar o voto impresso, já que não quiser implementar o voto impresso, então que seja implementado o voto de cédulas em papel, já que a democracia e até mesmo a eleição corre risco pelo fato de que pode ser sabotada, né, ou alterada aí os dígitos, os códigos binários, enfim. Ele também fala acerca da família Rockefeller, eu já falei aqui, do João Marinho lá.
Fala do Mourão, como eu já falei, e que Paulo Guedes mudou o Bolsonaro, porque Bolsonaro ele tinha um posicionamento totalmente diferente dos demais. Se você for analisar a vida dele durante 30 anos de vida pública, ia ver que ele tinha o mesmo posicionamento que o Cabo Daciolo e realmente, de fato, votava como o Cabo Daciolo votou aí na maioria das pautas no Congresso. Mas porque ele teve essa influência, o Cabo Daciolo disse que ele acabou se afastando da sua originalidade, da sua origem, de quem ele é mesmo, a fim, obviamente, de ganhar a eleição, de agradar gregos e troianos. E isso tem feito o Bolsonaro mudar e até um mal para ele, tá? Fala também exatamente como, por exemplo, porque que o Jair Bolsonaro voltou para que houvesse a reforma trabalhista, se ele sempre posicionou a favor dos trabalhadores, e por que agora ele quer a reforma trabalhista ou a reforma previdenciária, por influência do Paulo Guedes. E também a questão das privatizações, de tudo isso ele salientou. Aí ele frisa que também da questão do teto dos gastos e tudo isso que é a diferença do Cabo Daciolo, né? Porque o Cabo Daciolo ele votou contra a reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência, ele é contra as privatizações e contra a PEC dos gastos. Em contrapartida, o Bolsonaro é a favor de todas essas, nesse sentido. Depois ele disse: sou contra o aborto, sou contra a ideologia de gênero, o casamento gay, homossexual, de homem com homem, mulher com mulher, isso é frisado também. Falou da prestação de contas, que ele teria que prestar contas naquele dia, né, no dia de ontem, que foi por isso que ele saiu do monte, foi a primeira vez que ele saiu do monte, que está lá já há 7 dias, tá? Começou dia 5, vai terminar dia 26 e no próximo debate televisivo, não seria o próximo debate televisivo, mas o mais viável que ele iria seria o dia 26 na principal das emissoras, né, que é uma das principais emissoras, a SBT, depois na Record, no dia 30 e no dia 4 na Globo. Ele falou do fundo partidário, que ele não recebeu nenhuma verba do fundo partidário. Inclusive eu fiz o comentário do fundo partidário, comprovei, coloquei aí o PDF da resolução do Patriotas, demonstrando claramente que o Patriotas vai utilizar, sim, uma parte do fundo partidário, mas é para deputados estaduais, deputados federais, aos senadores. O partido do Patriotas vai utilizar o fundo partidário. Agora, para governadores e para presidente, não. Vamos ver o que nós temos ainda. Somos 51. Vai faltar algumas outras coisinhas, mas em síntese as coisas mais principais é essa. Vem agradecer o trabalho dos internautas, aqueles que têm seu canal no YouTube, que tem uma página no Facebook, está divulgando a sua campanha, trabalhando de alguma maneira, editando os vídeos, enfim. Fala também que tem certeza que ele tem mais de 5, 10 ou 20, 30% nas pesquisas eleitorais, que ele está bem lá em cima, tá? Ele crê nisso. Também diz que está ansioso, vamos dizer assim, para chegar aos debates. Está chegando a hora dos debates do SBT, na Record e na Dona Rede Globo. Fala então aí com a autoridade, dizendo um versículo bíblico: eis que dou poder para pisar toda haste, toda serpente, toda espécie de maligno não fará dano algum, e profetiza em nome de Jesus para toda a nação que vai ter vitória. E ainda uma outra aqui que eu acabei anotando, que ele faz então a oração derradeira e expulsa Satanás e, enfim, e faz os agradecimentos, né, as considerações finais. Em síntese foi isso, né? Foram 51 apontamentos, acho que pegou bem os 24 minutos do vídeo, e os meus comentários. Uma coisa que eu queria aqui salientar no final desse vídeo é que ele falou também no vídeo da live da maçonaria, de pastores maçons, e colocou lá na sua página vários vídeos da maçonaria. Um em específico é meio divergente, eu abro aqui parênteses, que é do senhor José Renato Pedrosa. O Pedrosa, com Z ao final, né, com S, não é 100% confiável.
Eu gostaria até que o Cabo da Ciolo soubesse disso. Se alguém aqui no canal tem como levar isso para ele, ou está assessorando ele, está aqui acompanhando, levasse isso. O Pedrosa não é 100% confiável. Quando ele fala que todos os pastores são maçons, é um exagero, é um extremismo. Por que é um extremismo no xadrez? Porque ele disse certa feita que um determinado líder, que era o líder da minha outrora denominação, eu já vou dizer aqui quem que seja, que era o missionário Davi Miranda, da Igreja Deus e Amor, que ele era maçom. E por isso que eu coloquei no canal o missionário metendo o pau na maçonaria. Eu conheci o missionário, eu fui obreiro da Igreja Deus e Amor, eu estive nas reuniões em São Paulo, sou de Santa Catarina, mas eu estive lá, onde reuniões de obreiro. Eu conheci bastante missionário durante 4 anos, escutando só suas pregações, inclusive conheci pessoalmente. Não pessoalmente de ir lá falar com ele, mas fui lá nos encontros, reuniões com ele lá. E ele nunca falou que era maçom, muito pelo contrário, sempre xingou a maçonaria, indiretamente. Inclusive tem esse áudio aí que ele fala contra a maçonaria. Um homem de Deus, de oração, de santidade, independente de ter erros, todo mundo tem erro. Mas ele deixou um legado de oração, de santidade, de oposição ao sistema. Inclusive o senhorzinho Caio Fábio vai falar do missionário Davi Miranda, e dizer um detalhe muito importante que aí já acaba em síntese com essa tese dele ter sido maçom, que foi o episódio que o senhor Caio Fábio, que possivelmente poderia ser um maçom quando estava na igreja presbiteriana, agora pode ser que não, porque ele já falou contra a maçonaria, foi atrás do missionário para participar da liderança dos pastores, ali da convenção dos pastores do Brasil. O missionário não quis nem saber, olha, você fica com o ladinho de vocês, eu fico com o meu. Porque esse era o tipo dele. Inclusive o Alencar, aquele pastor Jarbas de Alencar, foi falar com o missionário. E o missionário fez uma oração para ele porque ele pediu. O que ele disse? Sai, demônio do adultério. Sai, diabo da política. Porque ele era contra a política em cima do púlpito da igreja. O que o missionário era contra? Política, divórcio e também contra a televisão. Ele já era contra a televisão, contra essa mídia putrefata que está. Então, o Pedrosa se equivocou muitíssimo nisso. E eu acho lastimável, é claro que talvez é por falta de informação, que o Cabo da Ciolo vai utilizar justamente o Pedrosa, que é um camarada que está se utilizando dessa temática para se enriquecer ou para, de fato, ganhar dinheiro com isso. Porque, inclusive, ele até foi taxado como um lunático, como um sujeito sem sanidade mental. Mas isso não é o grave, porque, mas o Cabo da Ciolo também já foi chamado. Tá. Mas o problema é que ele fica taxando todo quanto é pastor que é maçom e não é. Tem alguns ali que ele diz naquele vídeo que deve ser. Como alguns que nós já sabemos que já disseram, não, eu não ataco a maçonaria porque senão eu vou ter represálias. Outros que nós já vimos aí saudando com os homens, naquele estilo maçom e etc. Agora dizer que eu poderia até dizer outros pastores que não são maçons, que ele disse. Agora dizer que o missionário era maçom, aí já dá toda a descredibilidade desse camarada. Então eu pediria que o Cabo da Ciolo revisse esse tal do Pedrosa, porque ele pode estar muito